Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar, por favor. Eu quero mais uma vez agradecer a presença de vocês aqui. Obrigado porque você está fazendo parte de um pequeno começo de um grande projeto. E quando nós entendemos do Senhor, só trazer um pouco de contexto para vocês, quando nós entendemos do Senhor que nós não deveríamos o prédio estar pronto para a inauguração, para começar os cultos, quando nós realmente viemos para cá, Deus me deu uma palavra muito clara. Nós estamos iniciando hoje uma série de palavras que, como você pode perceber, faz sentido fisicamente, mas também espiritualmente. Nós estamos em obras. E constantemente nós estamos em obras. E aí quando eu comecei a entender, Senhor, mas o que o Senhor quer para nós? Deus me disse, eu estou estabelecendo as fundações. Estou estabelecendo as fundações. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui é que todos nós estamos ou deveríamos estar constantemente em obras. Quando eu entendo a minha posição diante do Senhor, quando eu entendo quem eu sou diante de Deus, eu preciso sempre buscar uma melhoria. E eu não estou falando de puxadinhos, de você dar aquela enrolada. Não, estou falando de muitas vezes ter que desconstruir o que é necessário para construir algo sólido. Não estou falando de você ter na sua vida como casas sem fundamento, mas que as nossas vidas, elas têm um fundamento, que as nossas vidas, elas têm um fundamento claro. Nós somos casa de Deus, a palavra fala. E quando a palavra diz que nós somos casa do Senhor, a Bíblia diz que Ele está construindo um edifício para si, para o louvor da sua glória. Então você faz parte, você é um tijolinho, uma pedra. Você faz parte de algo que o Senhor está construindo. Não somente nessa cidade, eu quero que você entenda que não é sobre uma igreja na cidade, mas é sobre fazer parte de algo muito maior do que a igreja, que é o reino de Deus. Se Deus quisesse apenas construir igreja, se esse fosse o coração dele, ele pegaria uma única igreja e colocaria em cada cidade e faria uma mega church. Mas não é sobre isso, mas é filhos diferentes com as suas particularidades, cada um fazendo parte do corpo, cada um com sua atividade no corpo, sendo um só corpo, como noiva, e o cabeça é Jesus. É por isso que nós estamos aqui. 1 Coríntios 3,11 diz que nenhum homem pode lançar outra fundação, pode lançar por outro fundamento, o que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E algo que me chama a atenção é que nós podemos ver muitas pessoas em grande crescimento. Hoje nas mídias sociais e redes sociais, tudo é muito fácil. Pessoas nos seus iates, nos seus jatinhos, em constante crescimento financeiro, familiar. E não estou dizendo que é mentira, não é isso. Mas infelizmente, com a mesma velocidade que até mesmo muitos ministérios alcançam a estratosfera do crescimento, com a mesma velocidade com que sobem, as suas vidas desmoronam, porque não há fundamento. Então não é sobre o que você está construindo, mas é sobre o que você está fundamentando, sobre o que você está construindo. Onde está fundamentada a sua vida, aquilo que você faz? Pessoas procuram igrejas perfeitas, observando as luzes, as paredes, a estrutura. Pessoas procuram a igreja perfeita, analisando a palavra do pastor, a organização. Procuram igrejas perfeitas que possam se adequar às suas vontades. E elas vêm e vão. E eu não as culpo por isso. Porque infelizmente, pessoas também constroem e analisam as suas vidas dessa mesma maneira, por aquilo que é externo. Por aquilo que é externo. Por aquilo que é lá fora. Por aquilo que os olhos podem ver.
Eu quero falar com vocês hoje 3 pontos indispensáveis para estabelecer fundações. Sim, nós temos 3 pontos, só para não perder o costume. E a primeira coisa, quando você vai começar uma obra, a primeira coisa que você vai fazer quando você vai construir, você precisa de um gabarito. Não estou falando do projeto, o projeto já tem que existir, obviamente. Mas antes de você estabelecer fundações, você tem que ter o gabarito. O que é o gabarito? É o modelo que me permite chegar à verdadeira grandeza daquilo que foi antes projetado, daquilo que foi antes sonhado. Quando você sonha uma casa, quando o arquiteto te entrega uma casa linda, um projeto maravilhoso, você não vai sair dali com as plantas, largar no seu terreno e ali você vai regar aquele projeto e ele vai crescer. Não, você precisa colocar a mão na massa. Mas antes de você começar a estabelecer fundações, você precisa ter o gabarito, onde vai ser cada coisa. Tem pessoas que são muito visuais, então quando eu entro nesse lugar, é o meu caso, quando eu entro aqui eu já consigo imaginar como vai ficar daqui 3, 4, 5 meses, que é o nosso projeto final. Eu já consigo ver onde estarão os brises, onde será a parte de madeira, a cor do carpete. É facilidade minha. Mas ao mesmo tempo, se eu ficar por dias e dias aqui, olhando para o nosso projeto, orando, jejuando, profetizando, sem pegar uma vassoura, sem pintar as paredes, me sujar, nada vai acontecer. Sem ter uma equipe trabalhando. Abre comigo Efésios 2, 19 a 22. Então, o gabarito é o primeiro ponto indispensável para que você estabeleça as fundações. Assim, já não sois estrangeiros, nem forasteiros, nem concidadãos dos santos e da família de Deus, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então, da mesma forma que eu construo fisicamente, o Senhor está construindo em nós espiritualmente. E aqui diz que aquilo que nós fazemos nos torna edifícios do Senhor para o louvor da sua glória, para que Ele possa habitar. Se o motivo de você estar aqui nessa manhã, o único real motivo não for Jesus no centro, você não permanece. Se não fosse por Jesus, nenhum de nós estaríamos nesse lugar. Porém, agora eu preciso entender que existe um fundamento já posto, o fundamento dos apóstolos, aquilo que já foi falado, aquilo que já foi dito. E a palavra, ela não muda, ela é imutável. A Bíblia, ela é a verdade, ela é a palavra de Deus. Para que você tenha clareza, nós aqui como igreja somos biblicamente embasados, esse é um dos nossos valores. Nós não abrimos mão da verdade da palavra. Então a Bíblia não é que ela contenha a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Se você quer algo para a sua vida, aqui está o manual. Aquilo que você precisa está aqui. Para de procurar em lugares distintos. A palavra de Deus tem. Mas quando que foi feito isso? A Bíblia está dizendo aqui em Efésios 2 que no tempo dos apóstolos já foi estabelecido um fundamento. Já foi posto um fundamento. Os apóstolos começaram agora a repercutir, começaram a reproduzir aquilo que Jesus estabeleceu. Por quê? Porque Ele é a fundação. Você precisa ter esse gabarito. O que é o gabarito, pastor? É um motivo pelo qual, quais são os valores, qual é a régua, qual é o prumo que me alinha diante do Senhor. Eu fico imaginando e eu gosto de dizer, seria trágico, cômico se não fosse trágico. Líderes de internet, pastores das redes sociais, e eu não tenho nada contra, eu tenho rede social, gosto de usar, uso, como igreja teremos, vamos usar sempre, mas são pastores, pessoas que não têm compromisso com pessoas, não têm olho no olho, e ele chega lá e fala qualquer coisa que é uma nova revelação. O menino tem 20 e tantos anos
E agora, para ele, Deus entrega algo que nunca foi descoberto antes na palavra de Deus. E agora esse é o padrão. Ei, é sério que você pensa isso, cara? Que você hoje descobriu aquilo que nem os apóstolos descobriram? Jesus estava junto deles e não falou para nenhum deles. Existem valores. A palavra de Deus nos garante, ela nos traz à tona, dia após dia, aquilo que já foi posto, o fundamento pré-estabelecido, as doutrinas de Jesus Cristo. As doutrinas de Cristo são o nosso gabarito. O que é isso? São 6 princípios que já foi estabelecido. Jesus já entregou aos apóstolos, já foi falado e nós precisamos viver debaixo disso. Abre comigo Hebreus 6, capítulo 6, versos 1 e 2. Hebreus 6, versos 1 e 2 diz assim: pelo que deixando os princípios da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando o novo fundamento. Olha o que está dizendo aqui: princípios, prossigamos a perfeição, não lançando de novo o fundamento. Que fundamento é esse? Esse fundamento ele é dividido em 6 partes. Presta atenção aqui: arrependimento de obras mortas, fé em Deus, doutrina dos batismos, imposição de mãos, ressurreição de mortos e juízo eterno. Todo cristão, todo homem que conhece Jesus Cristo, ele inicia em um lugar e ele vai terminar em outro. O que está falando aqui? Você vai chegar aqui através de um princípio, através do amor de Deus, através de Jesus resgatando você, mas indispensavelmente todos nós chegaremos até o juízo eterno. E lá nós vamos prestar contas. Arrependimento de obras mortas é passar das leis práticas e religiosas baseadas em tradição e viver os mandamentos de Deus. Não é sobre um comportamento, não é sobre religião, não é sobre como eu me pareço, não é sobre como eu me comporto, mas é sobre quem eu sou diante de Deus. É o arrependimento das minhas obras mortas, é o arrependimento passado, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste afasta-te, 2 Timóteo 3,5. Não importa se você tem jeito de crente, roupa de crente, se você carrega a Bíblia de crente, se você não é crente, você não é crente. Você precisa entender, nós precisamos entender. Vivemos muitas vezes rituais de aparência. Eu vou na igreja todo final de semana bater o meu cartão. Não é sobre isso. Aquilo que você fez, aquilo que você praticava, você abandonou. O arrependimento de obras mortas, você deixou de lado. Olha para mim aqui. Haja luz e houve luz. O padrão que você vivia antes de conhecer Jesus não pode ser o padrão que você vive hoje. Não é o mesmo padrão. Marcos 7, 7 a 9 diz: em vão me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição de homens, como o louvar dos jarros e dos copos, o lavar dos jarros e dos copos. Fazei muitas outras coisas semelhantes a estas. Dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Muitas vezes nós nos comportamos de forma tradicional e abandonamos aquilo que Jesus já estabeleceu. O nosso comportamento não tem o poder de nos conectar com o Senhor. O nosso comportamento é o reflexo, é a resposta do meu relacionamento que eu já tenho com Ele. Se eu me porto bem, se eu me comporto bem, se é do meu coração para fora, é porque eu tenho relacionamento com Ele. Agora, eu me comportar bem, eu fazer tudo certinho, isso não vai me conectar, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a única forma de você se aproximar de Deus. Ele é a porta está aberta. Como que nós adquirimos arrependimento de obra morta? Pelo poder do Espírito Santo. Ficamos insatisfeitos com a nossa vida espiritual. Nós reconhecemos que o nosso esforço não vai nos levar a lugar nenhum. Então eu me arrependo do meu comportamento, me arrependo das minhas obras mortas. E deixa eu falar para você,
tudo aquilo na sua vida que você constrói, que você faz indiferente ou ainda distante de Jesus, é obra morta. Você pode sustentar a cidade com cestos básicos. Se você faz isso, independente de Jesus, é obra morta. Você pode ser caridoso. Se você faz isso, distante de Jesus, é obra morta. Eu abandono a lei dos homens e eu me volto para Cristo. Não é sobre comportamento, eu repito aqui, não é sobre como você se veste, não é sobre o que você faz, como você caminha, como você fala, não é sobre isso. Mas quando eu abandono e pelo Espírito Santo eu me arrependo das minhas obras mortas, tudo o que eu faço agora comunica quem habita em mim. Quem habita na minha vida. 1 Coríntios 3, 10 e 11 diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Que fundamento é esse? Como é que eu chego nesse lugar? Simples, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Naturalmente nascemos de uma origem de pecado. Então isso me faz separado de Deus. Porque eu estou separado de Deus, a única forma de eu me conectar com Ele é através de graça. Se você pensa que o teu esforço, teu comportamento pode te conectar com Jesus, esquece. A única forma de você se conectar com Ele é através da graça. Mas essa graça me abre a porta para eu chegar em um lugar de arrependimento, e quando eu me arrependo, eu sou agora justificado. E porque eu sou justificado, eu tenho acesso liberado ao Santo dos Santos, acesso liberado diante de Deus. A graça não é a validação para eu pecar, a graça é o cartão de crédito para que todas as vezes que eu peco, eu tenho crédito depositado ali para receber perdão através de arrependimento e voltar para o meu lugar de origem, que é diante do Senhor. Esse é o fundamento estabelecido. Arrependimento de obras mortas. Segunda coisa, fé em Deus, que é a justificação pela fé. Os apóstolos já ensinavam que a fé é o dom de Deus que recebemos para a justificação. Ei, presta atenção aqui. Nós somos salvos por fé em Deus. A palavra diz que nós recebemos a fé como um dom de Deus. O que isso quer dizer? Até para ser salvo, até para alcançar a graça, eu preciso dele. Eu não tenho fé o suficiente para ser salvo. Pessoas podem acreditar em Deus, pessoas podem dizer que Deus é bom, mas se ela não tem fé para a salvação, para ser justificada, ei, deixa eu falar para você, ela vai viver morte eterna. Não é sobre você acreditar em Deus, mas é sobre você ter fé em Jesus Cristo para você viver a salvação e ser justificado. Mas essa fé que eu preciso ter nele, eu não consigo sozinho. Então diz o que aqui? A palavra fala que a fé é o dom de Deus. Eu recebo o dom que eu preciso para alcançar ele. É você ter que pagar um boleto na segunda-feira e aí você diz, eu não tenho dinheiro para pagar esse boleto. Aí você vai até o caixa do banco, você fala, eu preciso pagar esse boleto aqui, mas eu não tenho dinheiro. Aí o caixa do banco fala para você, não, só um pouquinho, quanto é que é o boleto? 50 mil reais. Está aqui 50 mil, você pega 50 mil do caixa do banco e você fala, agora eu tenho dinheiro para pagar esse boleto. Essa é a fé. Esse é o dom da fé que Ele nos entrega. Eu sei que para você pode parecer que eu estou sendo muito raso, mas deixa eu te falar, sem esses fundamentos nós não construímos algo gigante, nós não construímos algo grande. São verdades que muitas vezes são deixadas de lado e aí nós conseguimos agora construir grandes impérios, grandes ministérios, conseguimos construir grandes igrejas que não permanecem, porque elas estão sob a capacidade de um homem. Deixa eu falar para você, eu não tenho a pretensão de ser o sustento dessa igreja. Eu me conheço, eu sei que se não fosse por graça eu não estaria aqui. Gente, acredita em mim, eu sou a pessoa menos provável para estar aqui falando para vocês. O meu maior plano de vida é, eu jamais serei pastor. Não era um pensamento, era algo externado. Hoje eu conto algumas pessoas, eu passo vergonha
Pois é, né, cara? Você disse que nunca seria pastor. Pois é, mas aconteceu. Eu não quero ser o fundamento aqui. Não é sobre um homem. Não é sobre mim. Não é sobre a minha família. Não é sobre voluntários. É sobre fé em Jesus. É fundamento pré-estabelecido. Justificação é um ato que Deus liberta da condenação do pecado. Transfere tudo para Jesus. E assim ficamos diante dele como quem nunca pecou. Quando você pede perdão dos teus pecados, você se arrepende, confessa diante do Senhor. Deus olha para você do céu e pensa, olha que perfeito. Mas não é porque Ele te vê, é porque Ele vê o sangue de Jesus te cobrindo. Ele vê o sangue do Filho amado, o primogênito, que está te banhando. Então Ele olha e pensa, isso já está pago, já está resolvido. A fé em Jesus. Acreditar em Deus não vai me salvar da condenação de pecado, mas me arrepender dos meus pecados e ter fé que Jesus foi o sacrifício para minha justificação. Isso me alcança, me entrega a salvação. Não basta acreditar em Deus, eu preciso ter fé para a justificação. Mais um fundamento. Doutrina dos batismos. Batismo nas águas. Nós precisamos entender que o meu compromisso é entregue diante do Senhor publicamente através do meu batismo, através do batismo nas águas. Jesus respondeu, na verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Atos 2,38, Pedro respondeu, arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. O que está falando aqui? Você até pode ser batizado, mas se não creu para a salvação, você já está condenado. Então a condição para ser salvo é você ter fé em Jesus. O batismo nas águas, o batismo no Espírito Santo, que é o que nós vamos falar agora também, é a consequência da minha intimidade, da minha vida, da minha construção, daquilo que eu faço diante do Senhor, do meu relacionamento com Ele. Batismo no Espírito Santo, 2 Coríntios 6,16, porque vós sois o templo do Deus vivo, como Deus disse, neles habitarei. Ei, você é a habitação do Senhor. Ele poderia estar em qualquer lugar, mas Murilo, por que nós estamos nesse lugar? Porque Deus não está aqui, Ele está aqui, Ele está aí, e porque Ele está nos nossos corações, Ele se faz presente nesse lugar. Depois que nós saímos desse lugar, mesmo que aqui seja uma igreja, Ele não vai ficar aqui dentro. Imagina o Senhor aqui sentado no palco esperando até que o próximo domingo a gente retorne. Não, Ele habita aqui. Ele diz, olha, eu vou fazer um lugar para a minha habitação. Davi disse, Senhor, eu vou construir um templo para que o Senhor possa habitar. Ei, Davi, você descobriu meu coração. Você é alguém segundo o meu coração, você sabe que eu quero intimidade. Mas não é isso que eu quero. Espera. Depois de você, alguém vai construir. Salomão constrói agora o templo. Primeira coisa que Jesus faz quando Ele vem, quando Ele começa a construir a sua eclésia, a sua igreja, quando Ele começa a construir, está consumado. De alto a baixo, o véu do templo se rasgou, nos dando livre acesso. Aonde? A presença de Deus. Jesus disse, eu não vos deixarei órfão, eu vou, mas eu vou enviar o Consolador, e quando Ele vier, Ele estará convosco até o final dos dias. Ei, o Espírito Santo não anda pairando pelas ruas de Florianópolis. O Espírito Santo está em mim, o Espírito Santo está em você, e quando você passa pelo lugar, as pessoas deveriam sim sentir a presença do Espírito Santo, porque eu deveríamos estar cheios de quem Ele é. Porque Ele habita em nós. Ele habita em mim e em você. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, e eu entrarei neles e andarei junto deles. É o que a palavra está dizendo. São os pequenos fundamentos, coisas que muitas vezes nós esquecemos. Por que eu estou falando isso? Porque nós viemos aqui, nós adoramos ao Senhor, erguemos as nossas mãos, entregamos o nosso melhor, e muitas vezes da porta para fora nós dizemos, Senhor, o Senhor pode ficar aqui, domingo que vem eu retorno.
E aí eu me comporto mais uma vez como igreja. Lá fora, deixa que eu toco a minha vida. Entenda, eu não estou falando de uma vida pecaminosa, de uma vida promíscua. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando simplesmente de uma vida independente. Onde eu construo sem perguntar para Ele. Onde eu faço investimentos sem perguntar para Ele. Onde eu construo família sem orar e colocar Ele diante da minha família, no centro da minha família. Onde eu faço os meus negócios sem perguntar se realmente Ele quer que eu faça isso. Uma vez que eu entendo que o batismo no Espírito Santo é Ele inundando a minha vida, é Ele me fazendo transbordar, eu começo agora a viver dessa forma, de uma forma transbordante. Eu começo a transbordar, e por onde eu passo, as pessoas são inundadas. Por onde eu passo, as pessoas recebem desse Espírito. E o batismo no fogo, 1 Coríntios 3, 13 a 15. A obra de cada homem se manifestará, pois o dia a declarará. Pois essa será revelada pelo fogo, e o fogo provará a obra de cada homem. Se a obra que alguém edificou permanecer, ele receberá uma recompensa. Se a obra de algum homem for consumida, ele sofrerá perda, mas ainda assim será salvo como pelo fogo. O que está falando aqui? Tudo que você constrói, tudo que nós construímos, um dia vai passar pela prova do fogo. Quando o Senhor lançar o fogo, aquilo que permanecer, seremos recompensados. Aquilo que for madeira, palha, feno, aquilo que for consumido, ok? A sua glória já foi aqui. O seu galardão, a sua recompensa já foi nessa terra. O Senhor não está muito preocupado com aquilo que é terreno. É bom sim realizarmos boas obras. Nós não realizamos boas obras para sermos salvos, mas porque somos salvos, nós então realizamos boas obras. E temos que manifestar obras de caridade. Temos que manifestar um coração generoso. Temos que manifestar um coração de íntima compaixão. Jesus sempre que ele entregava algo para alguém, a Bíblia diz que movendo-se Jesus de íntima compaixão. O que é isso? Você se colocar no lugar do outro. Isso é natural e é muito bom quem tem esse coração. Mas entenda que isso não é o que te leva para uma vida eterna. Ainda assim será salvo, mesmo que tudo se queime. Mas aquilo que nós construímos, as sementes eternas que nós lançamos, o que é semente eterna? É você ganhar alguém para Jesus. Como assim, pastor? Eu sempre digo, quando você ganha alguém para Jesus, você não está ganhando uma pessoa para a sua igreja, você está salvando, está mudando a eternidade de alguém. Por quê? Porque essa pessoa estava indo para a morte eterna, para viver a vida eterna no inferno. Na verdade, viver a morte eterna no inferno. Mas agora você ganhou ela para Jesus, ela entrega a sua vida para Jesus, e ela estava indo para o inferno, e agora está indo para o céu. Agora ela conheceu Jesus. E eu preciso ser batizado nesses 3 batismos, que é a doutrina dos batismos, e não é algo que foi simplesmente lançado aqui, Jesus já estabeleceu. O batismo no fogo também é as nossas provações. As nossas provações são batismo no fogo. Será que eu devo realmente fazer isso? Mas o Senhor mandou, mas aparentemente está errado. Vem as dificuldades, vem os problemas, vem tudo aquilo levantando contra você. E você está sendo batizado no fogo. Como? De que forma? O Senhor, o próprio Deus, Ele está testando o seu coração para entender até onde você vai. A palavra fala que o Senhor, Ele prova os filhos que Ele ama. Se você está se sentindo provado, está sendo batizado no fogo diariamente, levante as suas mãos e dá glória a Deus. Porque as nossas provações produzem em nós um peso eterno, uma perseverança eterna, uma esperança de salvação. Foi como a pastora Fernanda leu aqui no começo, o que ela disse? Nós até podemos ser afligidos, mas não somos destruídos. Podemos até ser abalados, mas nós não vamos ser destruídos. Por quê? Porque não é sobre nós, é sobre Ele. Imposição de mãos faz parte mais um valor do seu fundamento, do seu gabarito. O que é imposição de mãos? Existe sobre mim, sobre você, uma autoridade que já foi entregue por Jesus aos seus discípulos. O que ele disse? Eu os entrego agora todo o poder e toda a autoridade
para expulsar demônios, para curar enfermos. Se você comer alguma coisa mortífera, se beber alguma coisa mortífera, não te fará dano algum. Estou te dando autoridade para pisar na cabeça da serpente. O inimigo até pode vir te afrontar, mas por 7 caminhos ele fugirá de vós. Por 7 caminhos ele fugirá de vós. Existe sobre você uma autoridade que já foi posta. Como igreja, para você precisar entender aqui, como igreja nós entendemos que a Bíblia mostra o poder e as qualidades, e nós podemos transferir uns aos outros esse poder e essa autoridade no Espírito, porque sobre nós foi colocado algo. Eu sempre falo para as pessoas aqui da igreja, não deixe qualquer um chegar e orar por você e colocar a mão na sua cabeça. Você já ouviu a expressão bode expiatório? Foi bode expiatório. No tempo da expiação, antes de Jesus, no Velho Testamento, existia lá o bezerro, existia lá o sacrifício, onde o sacerdote vinha com os pecados de todo o povo, vinha e colocava as suas mãos sobre a cabeça daqueles animais. E ali havia uma transferência de pecado, ali havia uma transferência de condenação, então sacrificava aquele animal, vertia o sangue, jorrava o sangue, estavam perdoados os pecados. Era o tempo da expiação, o dia da expiação. Então se você não conhece a pessoa que está orando por você, você não sabe o que ela carrega, de onde ela veio, se você não a reconhece como alguém, realmente um homem de Deus, uma mulher de Deus, não permita que chegue e coloque a mão na sua cabeça. Porque existe poder sim no mundo espiritual quando nós impomos as mãos. Da mesma maneira que você impõe as mãos, existe poder e autoridade espiritual, uma outra pessoa impondo a mão sobre você, também existe poder e autoridade. E agora, se você reconhece, se você dá essa liberdade, você está sujeito ao que ela carrega. Entenda, não estou falando isso para causar medo para você, não. Estou simplesmente falando aqui que é doutrina nossa, da palavra, que a Bíblia diz, e nós como casa, nós como igreja, precisamos deixar claro isso. Nós sim acreditamos na imposição de mãos. Oramos pelas pessoas com imposição de mãos, oramos e declaramos cura em nome de Jesus e as pessoas são curadas. Sim, nós impomos as mãos e declaramos para que elas sejam batizadas no Espírito Santo e elas serão batizadas. Atos 8:17 diz, então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. No dia de Pentecostes estava todo mundo lá reunido, veio o Espírito Santo como um fogo e batizou todo mundo. A partir dali, a partir daquele momento, os apóstolos saíam ministrando pelas cidades e quando eles impunham as mãos, havia uma transferência de unção e as pessoas também eram batizadas. É preciso você receber uma imposição de mãos para ser batizado do Espírito Santo? Claro que não, mas é possível também acontecer isso, porque a palavra fala. Atos 5:12, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. 1 Timóteo 4,14, não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com imposição de mãos do presbitério. A imposição de mãos pode te entregar, pode destravar na sua vida aquilo que foi profetizado sobre você há tempos atrás. O que você quer? O que você está buscando no Senhor? Eu tenho um costume, que onde eu vou, que eu reconheço a autoridade de algum líder, de algum pastor, ou ele carrega aquilo que eu admiro, que eu honro, eu chego perto dele e peço, você pode orar por mim? Porque você carrega unção em profecia, você se move no profético, eu também honro isso, eu gostaria, e eu reconheço você como um profeta. Você pode transferir sobre mim essa unção que você carrega? Entenda que não é limitado a quem o homem é, mas o que ele carrega, o dom que ele carrega, o dom que ele recebeu. Muitas pessoas nos procuram para orar sobre família. Não é à toa também, né, gente? Família, 6 pessoas, 4 filhos. Pessoas nos procuram a Fernanda. Ela tem um testemunho até de uma pessoa que está congregando com a gente. A pessoa entrou em contato com ela pelas redes sociais. Olha o poder da oração, o poder da unção que você carrega. A mulher entrou em contato com ela pelo Instagram dizendo, olha, eu honro a sua família, admiro, acho lindo, um dia eu vou ter a minha. Passei por uma gestação assim, foi complicada, mas eu acabei tendo um aborto.
Mas eu honro, quem sabe um dia Deus me dá a alegria de ser mãe. Porque os médicos não sabem, mas parece que eu não posso ter, não é fácil. A Fernanda pega o Instagram dela ali no direct, né? Manda uma mensagem orando por ela. Um áudio orando por aquela mulher. Nós morávamos em São Paulo e a pessoa aqui de Florianópolis. Tempos depois, estamos retornando. Ou melhor, tempos depois a Fernanda recebe uma foto no Instagram dela. A foto do bebê. Ela disse, olha, só vim aqui testificar e testemunhar que aquilo que você orou por mim aconteceu, Deus confiou e já passei pela gestação e está aqui o meu filho. Obrigado por um amém, um aleluia. Vocês precisam ser mais empolgados, gente. Mas não acaba aqui a história. No nosso último culto no cinema, nós estávamos lá na sala, de repente entra o casal com um bebezinho. E ela vem testemunhar e testificar e falando, olha, aqui está o bebê que você orou, aquele que abriu a madre. Deixa eu contar para vocês. Ela disse para a gente, e aqui na barriga, já está vindo a menina. O menino Deus mandou e agora está a menina. O que é isso? Existe poder na sua palavra, existe poder na sua oração. Desfruta disso. Você precisa de um homem, de um pastor? Não, mas se você honra algo que alguém carrega, honra de verdade, pede oração. Mas você precisa entender, você também tem algo que é só seu, que o Senhor te entregou e pela sua imposição de mãos, você pode orar e as pessoas serem curadas. Aonde? No ônibus, no metrô, na faculdade, no trabalho, onde você estiver, cumpra com o seu papel, o seu cristianismo precisa ser efetivo. Nós estamos nessa cidade para transformar aqui. Você está nessa terra, não para chegar no céu. O céu é o seu destino. Nós estamos nessa terra hoje para trazer a realidade do céu aqui na terra. O reino de Deus aqui e agora. Ressurreição dos mortos. Eu vou passar rapidamente por isso porque a gente não pode se deter muito aqui, mas olha só, nós cremos que Deus levantará no dia da sua volta, na volta de Jesus, Ele levantará os mortos da terra. Não se fala mais hoje nas igrejas de princípios básicos, a ressurreição dos mortos, a volta de Jesus. Ei cara, você não pode viver de qualquer jeito, deixa eu te falar, você até pode viver, mas não deveria, porque quando Ele retornar, quando Jesus voltar, Ele vai requerer de você o nosso comportamento. Não é condição para sermos salvos, não. Mas eu sempre falo, se eu tenho entendimento que haverá o grande dia do Senhor, eu quero viver como um filho que agrada o coração do Pai. Quem é pai sabe do que eu vou dizer. Não tem o que o seu filho faça que você ame menos a Deus, que ame menos Ele. Desobediente, você continua amando. Mentiu, você continua amando. Respondeu para você, foi mal educado, você educa e continua amando. Você ensina. Foi embora de casa, fugiu, você continua amando. Está perdido, você continua amando, porque é filho. O bom pai faz isso. Agora o filho que se comporta de uma maneira para agradar o coração do pai, tem um outro comportamento. E qual é o padrão de filho que nós temos que ser? O filho Jesus. No dia do seu batismo, Deus olha do céu e uma forte voz Ele diz, eis o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Uma coisa é você ser filho amado, outra coisa é você dar prazer para o seu pai. Quem não gosta de ser surpreendido com uma surpresa, ser surpreendido com um presente, com palavras de amor, com palavras de afirmação, quem não gosta? Está vendo meu filho? Ele é segundo o meu coração. Em dias atuais, ele vive um padrão de 2000 anos. O problema muitas vezes é que as igrejas e nós como cristãos queremos tanto pensar fora da caixa, abrir tanto a cabeça que o cérebro acaba caindo. E aí você vive sem escrúpulos, sem padrão nenhum, por vento estranho, doutrina estranha. É para lá, você vai para lá. Não, agora mudou, é para lá a revelação. E você vai para a revelação do lado de lá. Não, mas agora tem que ser assim. E você... Ei, o fundamento já está posto.
O gabarito está aqui, ó. Tudo que você queria para a prova era saber o gabarito. Prova da faculdade. Nossa, se eu tivesse o gabarito, nem precisava estudar. Se eu conseguisse o gabarito, eu acho que eu me salvaria aqui da reprovação de final de ano. Para a sua vida, está aqui o gabarito. O que está passando? Dificuldade financeira? Está aqui. Está triste? Aqui tem alegria. Desanimado? Aqui tem o que você precisa. Qual é a tua dificuldade? Mas a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo a seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. No dia da volta, sim, nós teremos um corpo glorificado. Mas não é porque nós teremos um corpo glorificado, um corpo perfeito, que você não precisa cuidar do seu corpo hoje, da sua saúde hoje. Lembro quando eu era mais jovem, eu recém tinha meu primeiro carro, aquela coisa toda, primeiro carro, tu gostava de carro, aquela coisa toda, e a minha mãe sempre dizia, olha, falaram para mim que você está correndo pela cidade de carro. E eu dizia, mãe, quem tem promessa não morre, né? Vivendo uma vida bem distante do Senhor. Minha mãe dizia, não quero de carro, perigoso. Mãe, quem tem promessa não morre. E eu sempre falava isso para ela, mãe, quem tem promessa não morre. E aí eu usava sempre essa expressão, e acho que ela cansou, né? E na sua mãe, né, infinita sabedoria, ela disse, tudo bem, ela falou, quem tem promessa não morre. Ela disse, mas eu não acho que você vai querer cumprir com o plano de Deus na sua vida em cima de uma cama. É verdade, não vou. A partir dali eu comecei a me comportar melhor. Mas ainda assim, passei por um acidente de carro, porque eu ainda pensava, quem tem promessa não morre. Mas eu não cuidava do meu corpo, não pensava sobre mim. Teremos um corpo glorificado, sim, mas o seu corpo é a habitação do Senhor hoje. No grande dia, no dia do juízo, que é mais um fundamento do gabarito, juízo eterno. Cremos que Jesus se assentará como juiz sobre todo o mundo no final dos tempos. Todo homem que um dia nasceu passará por julgamento diante do Senhor. Eu retorno aqui, talvez para você que está ouvindo isso, pastor, isso é tão básico. Sim, nós estamos em obras. E para que nós possamos construir um edifício relevante, é preciso estabelecer os fundamentos. Quando foi a última vez que você ouviu falar a respeito da volta de Jesus? Quando foi a última vez que você ouviu falar de juízo eterno? Antigamente pregava a palavra dizendo, olha, eis que virá um dia do Senhor, aquele que crer e for batizado será salvo, quem não quer está condenado, será como num piscar de olhos. Ele vai vir, você vai piscar os seus olhos, de repente não vai ter ninguém à sua volta, aviões vão estar caindo. Gente, eu morria de medo disso, de verdade. Dizer, Senhor, que eu não esteja no avião quando o Senhor voltar, ou que eu suba, mas não me deixe no avião sem piloto. Terão dois trabalhando, um será deixado. Você nunca viu isso? Mas faz quanto tempo que você não ouve? Hoje nós ouvimos um evangelho progressista. Vem que vai dar tudo certo. Vem que a sua vida vai melhorar, a sua vida financeira, a sua carreira. Ei, Deus não tem compromisso nenhum com a sua vida aqui. O que Ele nos prometeu foi vida eterna, vida abundante. E a abundância é diferente daquilo que nós construímos aqui nessa terra. Nós devemos pregar o evangelho verdadeiro, simples, poderoso. Se você não sabe o que falar para uma pessoa quando você está evangelizando ela, não inventa, não promete nada para ela que Deus não prometeu, por favor. Só diz para ela, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Ei, só comunica o Evangelho é suficiente nele mesmo. Você não precisa melhorar, você não tem nada a ver com a reputação de Deus, até porque Ele não precisa provar nada para ninguém. Jesus já fez o que tinha que ser feito. Haverá um dia de juízo e nós cremos aqui nessa casa.
É importante você saber que, como igreja aqui, nós cremos que um dia todos nós prestaremos conta diante do Senhor, no dia do juízo eterno. Vamos prestar contas? Sim. É mentira um evangelho banalizado, é mentira. Mas você não pode simplesmente viver o evangelho verdadeiro. Nós precisamos viver e comunicar o evangelho verdadeiro. O evangelho da graça. Mas uma graça que me transforma, uma graça que me renova, uma graça que me faz ser parecido com Jesus dia após dia. Segunda coisa que nós precisamos aqui, a furação. Quando você vai construir uma casa, você precisa estabelecer os pontos que nós chamamos de estacas, que não aparecem, estão profundas, mas são elas que dão sustento da casa, do edifício sobre o terreno. Quando eu faço a furação, exponho o solo. Revela qual tipo de terreno eu estou construindo. Se é argiloso, arenoso, se ele é muito úmido. E quando o solo é revelado, quando o solo é mostrado, se ele não é um bom solo, eu preciso ir mais fundo, até que eu encontre solidez, até que eu encontre um lugar sólido para a minha construção. Se você é cristão, como eu penso que você é, você já deve estar entendendo do que eu estou falando. É importante sabermos que para construir sobre o fundamento de Jesus Cristo, é necessário constantemente realizarmos uma autoanálise. Mateus 7, 24 ao 28 diz: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, vieram as inundações, sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa, e ela não caiu, pois estava fundada sobre a rocha. Presta atenção aqui. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, vieram inundações, sopraram os ventos, golpearam contra a casa, e aquela casa, ela caiu, e grande foi a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, as pessoas se admiraram da sua doutrina. A doutrina da palavra de Deus jamais deve ser abandonada e jamais deve sair de dentro do meu coração. Se eu quero construir uma vida sólida, eu preciso usar o terreno do meu coração como base. A base para o meu terreno, a base para a minha edificação é Jesus posto em mim. Ele é a base. Mateus 13:8 fala a respeito tem a parábola do semeador. Esse homem está andando e lançando sementes, e ela cai agora em um lugar espinhoso, espinho vem e sufoca, e de repente cai em um lugar pedregoso, pouca água, a semente morre. A semente cai agora em um lugar simplesmente pelo caminho, e aí as aves vêm e comem, o sol seca. Mas aí foi encontrado um solo bom, e quando o solo foi bom, ela frutificou, agora ela germinou. Essa flor, ela morre, a semente ela morre e ela começa agora a gerar frutos, começa a gerar algo. O problema não é sobre o que foi lançado, mas é sobre a qualidade do solo. Nesse momento, como está o seu coração para receber essa palavra? Pastor, eu já ouvi tanto sobre isso, até já falei sobre isso, e eu acredito. Mas hoje, aqui, agora, como está o terreno do seu coração? A semente é essa. Aquilo que está sendo lançado, sempre será lançado desse púlpito, desse palco, é Bíblia, é Palavra de Deus. Como está o seu coração? Como está o terreno do seu coração? É o que vai determinar o quão profundo o Espírito Santo vai ter que operar e vai ter que agir em você. Não se preocupe em gerar frutos agora. Não se preocupe em dar frutos agora, mostrar agora.
Pastor, eu também prego bem. Pastor, eu sei cantar. Pastor, eu sei tocar. Eu faço. Ei, não se preocupa com isso agora não. Como está o terreno do seu coração? Porque se essa semente cai no seu coração e você tem uma camadinha de terra boa, até pode dar fruto, até pode crescer por um tempo, mas quando for necessário ter raízes, vai cair. Como está o seu coração? E por fim, o alicerce é o terceiro ponto. O alicerce é o meu fundamento sendo apresentado. Que isso? Eu tenho um gabarito para construir a minha casa. Depois que eu tenho o gabarito, eu tenho os meus pontos de furação, onde eu vou descobrir o terreno. E eu faço essa furação. Mas quando eu começo agora com a base, com um alicerce, a parte feia da construção, ela já mostra como vai ser a minha casa. Eu já posso ver onde é o quarto, onde vai ser a cozinha, onde vai ser o banheiro. Então é nos primeiros passos que eu já mostro com quem eu estou caminhando. É nos primeiros passos da minha caminhada cristã que eu já começo a mostrar onde eu estou fundamentado. Pastor, mas ele me ofendeu. Ei, perdoa. Pastor, eu estou tão triste. Ei, Jesus é a tua alegria. Mas pastor, essa igreja não é tão bom quanto eu gostaria. Ei, igreja tem problema sim. Se falarem para você que igreja não tem problema, é mentira. Agora, tudo que nós encontramos de problema, quando nós colocamos Jesus no centro, as diferenças desaparecem e o alicerce, a base está posta e é sobre ele que nós construímos. Ninguém consegue enganar todo mundo o tempo todo. O alicerce, ele define o local, ele define o padrão, define o tipo de obra que eu vou construir. Dependendo do tamanho da minha furação, o tipo do meu alicerce, eu sei se eu vou ter uma casa ou se eu vou ter um arranha-céu construído. Agora, quando você constrói uma casa, 8 meses, 12 meses, 1 ano você constrói uma bela mansão. Agora, em 1 ano, você não constrói um edifício sólido, um arranha-céu. Por quê? Porque por muito tempo é necessário investir na fundação, no fundamento. Pois não há nada em oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Podemos ter jeito de crente, reunir como crente, falar como crente, nos parecer como crente, mas se o nosso fundamento não for Jesus, em algum momento a minha vida, a nossa vida, ela vai ruir. Mas pastor, a minha vida é de Jesus. Tudo bem, mas a sua família você está construindo como Jesus? Jesus sendo a base? O seu ministério, você está construindo Jesus sendo a base? A sua vida financeira, você está construindo Jesus sendo a base? Tudo que você constrói distante do fundamento, em algum momento vai cair. Você pode até estar do ladinho do fundamento, colado, próximo, se parecendo com a fundação, mas quanto mais alto, mais rápido é a queda. Esse é o fundamento posto, são valores, princípios dessa casa. Nós não abrimos mão do fundamento que já foi posto por Jesus. Não existe novidade nenhuma, nada debaixo do céu, acima da terra, que ele já não conheça. Nós não estamos aqui para reinventar a roda, não. Estamos aqui para comunicar o Evangelho puro, verdadeiro, simples, que transforma, que é apaixonante, que é instigante, que me chama a atenção. Não são as nossas luzes, não é o nosso estilo, nada disso pode manter uma igreja saudável. O dia que alguém subir nesse palco, nesse púlpito e pregar algo diferente da palavra, como Paulo diz, um evangelho anátema, mentiroso, enganador, seja o primeiro a ir embora, ou melhor, seja o segundo, porque eu já não vou estar mais aqui. Aqui nós pregamos a palavra, a verdade do Senhor. Ela é suficiente para transformar tanto o velho quanto a criança. O evangelho é suficiente para chamar o jovem para Jesus. O evangelho é suficiente para libertar o cativo, para transformar o perdido, para restaurar as famílias, transformar o casamento,
para restaurar as finanças, a empresa, sonhos de faculdade. O Evangelho é suficiente. Jesus é único. Os teus planos, os teus projetos, quando forem colocados nele, são suficientemente para que você possa construir algo no Senhor. É necessário você ter fundamento. Não precisa me responder, mas quando foi a última vez que você ouviu falar sobre estabelecer fundação na sua vida? Quando foi que uma palavra pregada, quando foi a última vez que uma palavra pregada te trouxe, cara, sabe que isso faz sentido para mim? Tipo, eu estou construindo tanta coisa e as minhas decisões estão sendo todas por planilha, projeto, alvos e metas, e não tem espaço para Jesus. Uma vez no outro período que nós estávamos aqui em Florianópolis, eu fiz um plano lindo, maravilhoso. Senhor, em 6 meses teremos tantas pessoas, 1 ano nós queremos tantas pessoas, e a gente vai estar no prédio assim. E fiz um plano para 5 anos, como eu sempre faço, eu gosto disso. Não estou criticando quem faz, eu faço isso. Fiz um plano, falei, nossa, olha isso aqui, que plano maravilhoso, cara, não tem como dar errado. E aí eu peguei o meu plano, fui para o meu quarto de guerra, para o meu quarto de oração, como um bom cristão, como um bom crente que ora. Pastor, né, a gente tem que orar. Cheguei lá e falei, Senhor, aqui estão os meus planos. Eu peço que o Senhor abençoe eles, que o Senhor traga provisão, que essas promessas se cumpram. Senhor, está aqui, de agora até os próximos 5 anos, Senhor, abençoa, faz prosperar. O Espírito Santo me fez uma pergunta. Você deixou espaço para mim nos teus planos? Você deixou espaço para que eu pudesse operar nesse lugar aí? Então, sabe que não? Foi assim, o Espírito Santo falou no meu coração. Ele disse, rasga que eu vou te entregar os meus planos, e eles são melhores do que os teus. Eu rasguei aqueles planos e eu comecei a orar e ouvir do Senhor. Começa agora, entregar. Começa a escrever o que eu vou te dizer. Tudo aquilo que eu projetei naquele tempo, para aquele papel, o Senhor começou ou dobrar ou colocar ainda além daquilo que eu tinha projetado. E aí eu comecei a pensar, isso aqui eu não vou conseguir. Deus não vai dar. Como assim? E Deus disse, é nesse lugar de dependência que eu opero. Eu preciso fazer o meu natural, mas eu tenho que deixar espaço para Deus fazer o sobrenatural. Ele precisa trabalhar comigo. Hebreus 12, 28 diz que nós recebemos um reino inabalável, que nós retemos ele por graça, que nós servimos a Deus de uma forma agradável. E aí diz assim também em Hebreus 27, que ele vem para abalar aquilo que é abalável e deixa permanecer aquilo que é abalável. A minha pergunta para você nessa manhã é isso. Você está disposto a chegar e dizer para o Senhor, Senhor, pode sacudir a minha vida, que aquilo que não for teu, eu abro mão, pode derrubar, porque eu quero que permaneça em mim somente aquilo que está edificado sobre o fundamento que é Jesus. É uma oração ousada. É uma oração de coragem, convenha comigo. E se aquilo que você está projetando para a próxima semana, ele fala, ei, eu não mandei você fazer isso não. Se aquilo que você está projetando para os próximos anos, ele fala, ei, você pode até ir, mas eu não vou estar lá. O que Moisés disse? Senhor, obrigado pela promessa, obrigado pela terra prometida, muito obrigado, Senhor, mas eu não vou sair daqui se a tua presença não for conosco. Eu abro mão da promessa, eu abro mão dos meus planos, abro mão dos meus projetos, abro mão de tudo que eu tenho, pela tua presença comigo. Fica de pé no seu lugar, por favor. Mas pastor, eu entendo um pouco de obra, um pouco de construção, e eu sei que o alicerce é importante, a furação, eu sei que ter um gabarito para fazer a marcação da obra também é importante, é muito bom, mas em qualquer lugar que eu chego e construo? Não. Aí nós vamos agora para o marco 0, a limpeza do terreno. Antes de você começar a construir, antes de você começar a fazer qualquer coisa, eu preciso limpar o terreno, terraplanagem,
retirar as fundações antigas, todo o pedregulho, tudo aquilo que não é bom, as pedras, o mato, toda a sujeira do terreno, eu preciso tirar, para que então eu possa agora projetar, dar espaço para o perfeito arquiteto projetar e planejar na minha vida. Como está o seu coração? Você precisa abandonar as feridas antigas? Você precisa abandonar as bases da religião? Você precisa destruir, tirar lá do fundo aquilo que um dia foi posto sobre você, que não faz parte do fundamento de Jesus. Quando você vai limpar um terreno, precisa ouvir máquinas, retroescavadeiras, máquinas pesadas, grandes, que vêm com força, arrancam aquilo que está ali. Eu até posso construir sobre um terreno sujo, mas a sujeira é a garantia de que em algum momento a minha edificação ela vai ruir. Se você largasse todas as tuas armas, as tuas ferramentas e dissesse: Senhor, eu estou pronto para algo novo, tira de mim aquilo que não vem do Senhor, aquilo que há tanto tempo eu venho sonhando, projetando, planejando, dando murro em ponta de faca, há tanto tempo eu venho realmente, Senhor, eu quero tanto, como um filho mimado, eu bato o pé dizendo: eu quero, eu quero, eu quero. Senhor, até isso eu te entrego. Eu sempre projetei ser arquiteto, estudei e fiz arquitetura. E aí, estava sempre envolvido na parte de obras, minha família de construtores. E eu sempre fugi daquilo que Deus tinha para mim. Mas eu era um bom cristão, um bom crente, eu ia domingo na igreja, entregava meus dízimos, minhas ofertas, era fiel. Estava lá o tempo inteiro. E aí foi num dia de um acidente de carro, onde eu estava sem cinto, e eu bati o meu carro na lateral de outro, ele cruzou a avenida que eu estava vindo, eu batia quase 100 por hora, deu perda total no meu carro, no carro do vizinho, no carro do outro motorista ali, perda total nos dois carros. Eu estava como funcionário do meu carro, com o peso do impacto do nosso corpo no para-brisa, quebrou o para-brisa. O volante, ele caiu no meu colo, eu não conseguia sair do carro, as portas não se abriam, o carro ficou achatado. Todo mundo pela minha cidade, é uma cidade pequena, as pessoas começaram a comentar pela minha cidade: o Murilo morreu, com certeza. O estado que ficou o carro dele, com certeza ele morreu, vai morrer. E eu saí do carro sem nenhum arranhão. E quando eu estava na maca indo para o hospital, eu fiz uma oração e perguntei: Senhor, por que isso? Por quê? Eu estava vivendo um tempo já de limpeza, perdendo tudo, minhas empresas, perdendo tudo, as minhas finanças, toda a minha organização. Gente, estava ruindo. 3 anos de casado, já tinha caminhão, já tinha carro, já tinha 2 carros, tipo, a vida que todo jovem quer ter. Operando na área, projetando, nossa, paisagismo, é isso, eu amo isso aqui. Um dia eu vou estar na cidade, no país que eu projetei. Falei: Senhor, por que o Senhor está fazendo isso? Estava indo tudo tão bem. E foi naquele momento, naquela maca, na ambulância, que Deus me disse uma frase que mudou a minha história, mudou a minha vida. Ele me disse: te preocupa com as minhas coisas, que eu cuido das tuas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É nesse lugar que o Senhor quer ter você. Ele não quer dividir o seu coração com ninguém, com nada. Como está você hoje? Como está o seu coração? Talvez hoje o que o Senhor está te pedindo é para entregar algo aos pés da cruz, dizendo: Senhor, está aqui a minha renúncia, está aqui o meu Isaac, está aqui, Senhor, aquilo que eu tanto projetei, está aqui diante do Senhor, eu abro mão. Senhor, eu estou disposto a recomeçar, eu estou disposto a seguir agora com os teus planos, o meu histórico, a minha história, as minhas vitórias, eu abro mão delas para novas conquistas.
Não despreze o dom que há em ti, mas também não seja tão apegado ao teu sucesso passado que você não consiga alcançar um sucesso futuro. Não seja tão apegado nas tuas vitórias passadas, nos teus milagres passados. Não tenha milagres de estimação. Você precisa viver uma vida no cotidiano de milagres. É um milagre após o outro, uma vitória após a outra. É de glória em glória. O povo no deserto, o povo sai do Egito, depois de muitos milagres, chega diante do Mar Vermelho, Deus abre o mar e manda o povo passar, a pés enxutos, o pé seco. Imagina se o povo de Israel, aquela multidão, para no meio do mar e fala: não, aqui é o lugar seguro, aqui é o lugar onde eu quero receber a bênção do Senhor, Ele está aqui. Se Ele abrir o mar, é promessa, é bênção, eu vou ficar aqui. Deus fecharia o mar e aquilo que era milagre seria para eles agora uma desgraça, seria a morte. Mas porque eles entenderam que o milagre não é o final, o milagre é apenas o combustível para você chegar no lugar desejado que Deus tem para você. Os milagres passados, a sua história, o seu histórico te trouxeram até aqui. A minha pergunta para você agora é: o que você vai fazer a partir de hoje e onde você vai chegar? O que você está preparando? Se tudo que você construiu na força do seu braço te trouxe até aqui, e se você entregar nas mãos do Senhor? Muitas vezes nós queremos encontrar a resposta de Deus. Nós queremos forçar a resposta do Senhor por algo que Ele não nos falou. Deixa eu te dizer, não saia da presença do Senhor, porque Ele não tem compromisso com os nossos planos que não tem fundamento nele. Feche teus olhos, por gentileza.